É tempo de trabalho e compromisso. Hoje é quarta-feira, nós estamos no dia 16 de novembro e o Evangelho é de Lucas, capítulo 19, 11, 26. Nessa continuação do povo de Deus, como trabalho, como algo que acontece na vida de todo ser humano, Jesus contou para eles uma parábola. Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei, e depois de voltar, chamou então 12 dos seus empregados, e entregou-lhes 100 moedas de prata a cada um, e disse: procurai negociar até que eu volte. Você já ouviu a parábola dos talentos? É muito semelhante, não é? O patrão entregou os 5 talentos a um, a outro, e na volta de sua viagem, cada um prestou contas. O terceiro tinha enterrado o dinheiro e não tinha lucrado nada. Lembra dessa parábola, quando Jesus contou essa história para o povo de Deus? A parábola contada no Evangelho de Lucas hoje é parecida com esta, mas tem algumas diferenças. Na história de hoje, o patrão dá uma mesma quantia para cada um. Cada um recebeu 100 moedas de prata, isso era equivalente a uma mina. Um dos servos lucrou 10 vezes mais. O outro lucrou 5 vezes e o terceiro guardou o dinheiro no lençol, amarrou e bem amarrado, guardou e devolveu, tal qual no dia da prestação de contas. Claro que o patrão ficou furioso e não gostou nada disso. Vamos recolher algumas lições de tudo isso. A primeira lição que podemos tirar é que sobre a volta do Senhor, enquanto aguardamos, é tempo de trabalho e realização. Jesus é o Senhor da história que foi ser coroado no exterior. E quando ele não volta, o tempo é de trabalho, de compromisso. Cada um tem os seus dons, sua capacidade, a sua generosidade, as suas oportunidades e deve colocar a serviço da vida, na fraternidade, na missão da igreja. Uns podem conseguir mais, outros menos, mas nem todos podem contribuir. Para isso receberam recursos, moedas de prata. Enquanto o Senhor não chega, é preciso trabalhar e muito. A segunda lição é sobre a prestação de contas. Todos prestaremos conta com o que conseguiremos realizar com os dons que Ele nos deu para administrar. Chegará o dia da avaliação, no balanço que conseguimos e os recursos que Ele nos deixou. Seria muito ruim se a gente chegasse no dia e apresentar as mãos vazias, com desculpa de que choveu, eu tive medo, exigência foi muita, eu não pude fazer porque foi isso que aconteceu. Por isso, nessa parábola, todos receberam igual 100 moedas. A terceira lição sobre o julgamento dos que trabalharam contra. É muito ruim você trabalhar num local onde tem muita gente que trabalha contra. Por isso, na história do Evangelho de hoje, alguns fizeram forte oposição para que o Senhor não fosse coroado rei. Mandaram até uma embaixada ao estrangeiro, tentaram impedir a sua coroação. Mas afinal, o Senhor voltou coroado rei. Jesus está falando de si mesmo. É Ele que depois de sua paixão e morte, voltou glorioso ao terceiro dia e retornará no final dos tempos como um juiz dos vivos e dos mortos. Infelizmente, há também hoje muitas forças opondo-se à Igreja e ao Senhor Jesus. Eles também prestarão conta do que fizeram ou vão fazer para impedir e cercear o reino de Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, eu peço a bênção de Deus para você, que o Senhor Jesus, saibamos que são teus os bens que estamos administrando e que deles vamos prestar conta. Sabemos que esta é a hora do empenho, de trabalho, de compromisso. Hora de confiar, de ousar e empreender. Queremos ouvir no final a tua aprovação. Muito bem, servo bom e fiel. Cuida hoje daqueles que estão se julgando inúteis e fracassados. Por isso pedimos a sua bênção
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.